Oi, gente, tudo bem? Estou passando para a gente conversar um pouquinho hoje sobre a importância da compreensão textual, da interpretação, que é diferente, né? E de se ter conhecimento de mundo, expressões, por assim dizer, né? A princípio, porque quando a gente fala conhecimento de mundo, isso está para muitos aspectos, né, de prova, inclusive o processo de intertextualidade. Mas eu estou falando aqui, quero falar com vocês brevemente hoje sobre a necessidade de se ler com atenção, né? De se compreender. Tem textos que você exigem de você basicamente a compreensão, né? Mas tem textos que exigem um pouquinho a mais, e seria o que? A interpretação. Na verdade, tudo que nós lemos, né, deve ser interpretado. Os contextos, na verdade, não só textos propriamente dito verbais, mas a gente vive em constante necessidade de interpretação, na verdade. Por isso que meus alunos são assim sempre incentivados, motivados desde o sexto com os concursos, né, de admissão do sexto ano, desde a turma de nivelamento pré-cursinho até os alunos de médio, alunos de concurso público, são incentivados dentro do acompanhamento que eu faço, né, trabalhando as particularidades do aluno, a se cobrarem no que tange a uma leitura cabal, certo? Trabalhar sempre a compreensão e a interpretação de texto. Eu trago como exemplo hoje para a gente essa necessidade, uma evidência dessa necessidade, em um texto que caiu na prova que eu trabalhei esta semana com algumas turmas do Colégio Militar de São Paulo, certo? Foi do concurso de admissão 2019, concurso de admissão no final de 2019 com admissão em 2020. E daí, o primeiro texto que ele trouxe, vou ler para a gente rapidamente, certo? Ele diz assim, ó. Ele está publicado na escolaeducação.com, Poemas sobre a água. Muito bom mesmo. Aí ele diz assim, água doce, doce água. Você já entende que esse jogo aqui com as palavras, né, doce, doce, é proposital, é intencional, lógico, e que claro que eles não têm o mesmo sentido, certo? Embora seja a mesma palavra, a gente tem aqui a polissemia, né, os diferentes sentidos. É um poema. Minha gente, linguagem em poema, a leitura do poema, ela tem que ser muito mais atenta do que um texto em prosa, né? Que a gente também, né, tem diferentes textos em prosa. Eu estou generalizando, mas há aqui várias questões, né, que a gente pode tratar. Enfim, por que eu estou dizendo que tem que ser mais atenta? Porque a gente tem a predominância no poema da linguagem figurada, da conotação, desse jogo de ideias. Veja que o título desse poema é Água Doce, Doce Água, que foi um aspecto cobrado na prova, a propósito, né? Mas o que eu quero destacar aqui é só um aspecto, né, textual em relação a um ditado popular que se exigiria do aluno que ele tivesse conhecimento de mundo e soubesse que ditado popular é esse, certo? Vou ler o texto, diz assim, novamente o título, Água doce, doce água, de mar é feita a terra, de água é feita a gente, abaixo o desperdício, poupa água, pois urgente, clara, doce ou gelada, verde, azul ou transparente, sem água não há nada, nem floresta nem semente. Água doce mata a sede, água doce é a que lava, cachoeira, rio ou fonte, só não pode ser salgada. Tanto bate até que fura, diz ditado popular. Cuida dela, você jura? Vamos economizar. Minha gente, então esse texto, né, escolaeducação.com.br /poemas sobre a água. Minha gente, veja que interessante. Aqui ele está, obviamente, né, levantando aqui, mostrando uma preocupação com a falta, ao desperdício da água, né, a questão de sempre, né, sistemáticas em relação ao meio ambiente, aos cuidados, preservação, sempre são abordados em prova, a gente já sabe muito bem disso, né? Mas aqui ele, na penúltima estrofe, na última, ele diz assim, tanto bate até que fura, diz ditado popular, cuida dela, você jura? Ele aqui chama o leitor, né, para sua obrigação, sua necessidade, fazer sua parte de cuidar, né, de evitar o desperdício da água, né, e levanta ainda aqui o propósito, que até uma questão que fala sobre ela, aponta aqui, né, a ideia de protesto, é a quarta questão que pergunta qual é a ideia de protesto, é justamente isso, né, abaixo do desperdício, que ela fala e levanta assim, né, a ideia, chama os leitores para economizar, diz, vamos economizar, se coloca
na luta contra o desperdício. Mas o que eu quero destacar, o ditado popular. O ditado popular diz assim, na última estrofe: tanto bate até que fura, diz ditado popular, reticências. Cuida dela, você jura, vamos economizar. O ditado popular é: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Essa questão diz respeito ao quê? A persistência. Quanto mais, né, a gente lutar, a gente quer alcançar um objetivo, a gente tem que lutar. A gente tem que fazer, né, valer a pena e não fazer aqui ou acolá e não persistir. Ele diz que água, ele cita um trecho desse ditado, veja que ele não fala o ditado todo. Ele diz: tanto bate até que fura, diz ditado popular. Tanto bate, quer dizer, a persistência, né, até que fura, se referindo à água mole em pedra dura, que é de conhecimento. Aí se o aluno falasse assim, essa prova é com admissão no 6º ano, veja, para crianças, né? Se o aluno falar assim: ah, mas eu não conheço. Então vamos anular a questão porque eu não conheci o ditado popular, porque a questão 2 ela já pergunta sobre o ditado, entende? Ela quer saber se foi compreendido o ditado popular. Ela até coloca em negrito: tanto bate até que fura, de ditado popular, diz respeito a quê? Bem, a questão foi elucidativa, a questão foi muito boa, né? A questão ela ajudou bastante o candidato a responder. Ela poderia ser bem mais problematizada, mas se o aluno falar assim: eu não conhecia o ditado popular, justifica ele errar a questão? Minha gente, ele não pode se dar ao luxo, não podemos, né, nos dar ao luxo de não saber essas questões do ditado popular, um personagem conhecida, né, como as dos quadrinhos, por exemplo, a Turma da Mônica, Mafalda. A gente tem que saber características realmente. É um processo que já se exige do aluno, é conhecimento de mundo. Os ditados populares, eles são vez por outra citados assim dentro do texto, né, como uma conversa no processo de intertextualidade e não conversa entre textos, né, eu me refiro, claro, e que o aluno ele tem que ter realmente conhecimento. Portanto, é importante você ler não só um tipo de livro, mas diferentes leituras, né, obviamente salutares, né, que a gente tem que fazer escolhas, na verdade, os clássicos, né, não só nacionais, mas internacionais também. É importante que você entenda o que está lendo, que você procure saber como se encaixa, né, dentro, qual a intenção desse texto, o que ele quer comunicar, o que ele quer me dizer, né? Ele quer vender um produto, ele quer me convencer de algo, ele quer me divertir, ele quer me influenciar a tomar um partido, um lado, né? Então é muito importante esse processo de uma leitura cabal, atenta e de conhecimento de mundo. Como se adquire isso? Com diferentes leituras, né? E lendo e procurando entender o que se lê. Por isso que eu trabalho muito na Isolada alguns processos, né, de leitura. A gente trabalha com leitura dirigida, porque não basta só o aluno ler e ficar solto, né? É leitura dirigida, é uma leitura orientada, que eu trabalho na Isolada de português, e por isso os meus alunos, né, eles adquirem não só o gosto pela leitura, mas eles sabem realmente se engrandecer, né? Usam a leitura como forma cultural realmente, né? De trabalhar o eu, de desenvolver habilidade, desenvolver a criticidade e de compreender o contexto e interpretar o que está lendo, tá certo? Então fica aí a dica para vocês hoje, espero que seja útil. Um abraço, até a próxima!